Amém. Graça e paz a todos. Vamos à palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Números, capítulo 13, versículos 17 a 21. Números, capítulo 13, versos 17 a 21. O tema da nossa mensagem é visão certa, destino extraordinário. Números 13, versos 17 a 21. Assim diz a palavra do Senhor. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para o lado do sul, e subi à montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e como é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas, também como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram, espiaram a terra desde o deserto de Zim até a Reobe, a entrada de Amate. Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, porque nós estamos mais uma vez aqui reunidos em torno da tua palavra. Nós pedimos a direção do teu Santo Espírito, para que possamos entender o propósito. Nós pedimos ao Senhor que venha criar uma atmosfera espiritual favorável, para que as coisas aconteçam do jeito que tu queres. Nós queremos repreender todo espírito contrário, tudo que rouba a tua palavra, nós rejeitamos já em nome de Jesus. Abençoa-nos mais uma vez. Amém e amém. Eu quero pedir a costumeira colaboração de vocês e atenção para que vocês possam entender a palavra de Deus, considerando que esse tema é um tema muito importante, muito importante. Os textos são muito ricos, muitas informações de Deus, para que nós possamos aplicar na nossa vida. E se você realmente aplicar, você vai dar uma virada na sua vida, pode ter certeza. Amém? Esse aqui é um dos episódios que marca a peregrinação do povo de Israel no deserto após a saída do Egito. Eles estão sendo guiados por Moisés e já estão há quase 40 anos nessa peregrinação. Nesse exato momento, no contexto desse texto, eles estão próximos à fronteira da terra prometida. E aí, 12 homens, representantes de 12 tribos, são enviados para examinar a terra, para verificarem a terra. Como é a terra prometida? Como essa terra é? Quais são as características dessa terra que Deus prometeu depois de 40 anos de peregrinação? Esse é um momento muito importante. Eles vão verificar a terra, vão ter que trazer relatórios para o resto do povo, para dizer como é essa terra, quais são os desafios dessa terra, quais são as riquezas que existem nessa terra, quais são as dificuldades dessa terra. 12 homens, de 12 tribos, enviados como espias. A ordem foi dada por Moisés, mas essa ordem veio de Deus. Como um Deus que sabe de todas as coisas, que conhece a terra, porque afinal a terra foi Ele que prometeu. Por que Deus precisa de um relatório? O que Deus quer provocar no coração desse povo? O que Deus quer provocar no coração desses missionários, desses espias,
que vão verificar a terra, vão ter uma visão da terra e vão trazer um relatório da terra. Parece que Deus quer saber como eles vão enxergar a terra, como eles vão discernir a terra, a promessa de Deus. A terra é boa, porque Deus não dá nada ruim. A terra é próspera, mas Deus quer saber qual será a visão desses líderes, desses cabeças das tribos. O que eles vão dizer? Como eles vão discernir aquilo que Deus está preparando para o povo? Esse tema fala sobre visão certa para um destino extraordinário. Você precisa ter uma visão certa para que você possa ter um destino extraordinário. Se você realmente quer chegar num lugar bom, se você realmente quer alcançar as promessas de Deus, você tem que ter a visão certa. Eu quero te falar sobre isso. Eu quero falar para você sobre visão. Eu quero te ajudar a discernir como está a sua visão. Quero te mostrar biblicamente como é que você estabelece uma visão certa para que você possa realmente alcançar o extraordinário de Deus para a sua vida. Amém? O tema visão aqui, ele é aplicado na maneira como nós enxergamos as coisas. Lógico que é uma simbologia, há uma imagem de um olho, mas é simbólico, representa a maneira como você vê as coisas, a maneira como você enxerga situações. A sua visão é a maneira como você vê, como você enxerga, como você discerne coisas. É natural, né? Que cada pessoa enxergue situações de óticas diferentes. Se todo mundo aqui começar a olhar para uma circunstância, cada um vai enxergar de um jeito. Isso é natural, é normal. Cada um enxerga com base naquilo que acredita. Cada um de nós temos um sistema de crenças dentro de nós, e essas crenças, elas vão determinar a maneira como nós vamos enxergar. Algumas dificuldades, elas podem ser entendidas como desafio para mudança. Para outras pessoas, essas dificuldades podem ser enxergadas como algo ameaçador. Depende de cada um. Cada coisa que acontece, cada situação é enxergada de maneira diferente. Depende da pessoa, depende do que está dentro do coração da pessoa. Por isso que chegar nas promessas de Deus depende da nossa maneira de enxergar as coisas. Como nós vamos ver essas coisas, amém? Vamos começar aqui, nessa primeira sessão, falando sobre quais são as implicações de uma visão ruim. Quais são? Quais são as implicações de uma pessoa que tem uma visão errada, uma visão ruim? O que esses textos vão mostrar para a gente? Eu quero ler Números capítulo 13, versículo 25, que diz assim: e eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Vamos lembrar aqui de uma coisa: a Bíblia trabalha com numerologia, e os números na Bíblia possuem significado. O número 40 significa período probatório, período de teste. O texto diz que eles foram espiar a terra, e eles voltaram, eles viram a terra, e eles ficaram vendo a terra num período de 40 dias. 40. Enxergando a terra. Quando voltaram, se passaram 40 dias. Primeira lição que a gente precisa aprender: Deus nos prova. Deus nos prova através da maneira como nós enxergamos as coisas. Deus permite situações, Deus coloca situações diante da gente,
E a maneira como nós estamos vendo cada situação, a maneira como nós enxergamos as situações, Deus está nos provando. Ele está nos testando. Como é que você enxerga as coisas? Qual é a visão que você tem da vida? Qual é a visão que você tem de tudo que Deus colocou diante de você? Eles ficaram espiando a terra e voltaram ao fim de 40 dias. Quantos entendem o que eu falei? Número 2. Eu quero ler Números 13, capítulo 13. Eu quero ler o verso 1 e 2. Escuta. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que se espiem a terra de Canaã. Quem serão esses homens? A terra que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Esses espias, esses 12 espias, eles tinham uma característica: todos tinham que ser príncipes, todos tinham que ser cabeça das tribos. Eles eram cabeça, eram líderes. Mas você vai perceber que 10 espias, depois de terem a experiência de enxergar a terra prometida, eles trazem um relatório negativo. E apenas 2 líderes, Josué e Caleb, trazem um relatório positivo. 10 viram de forma negativa, 2 viram de forma positiva. Todos eram líderes, todos eram príncipes, todos tinham uma posição elevada. Aí a gente vai aprender outra lição. A posição não determina a visão. Existe muita gente que está em posição alta, mas que não tem visão. O fato da pessoa ter um cargo, o fato da pessoa ter uma posição, não significa que essa pessoa tem uma visão boa, não significa que essa pessoa tem uma visão conforme Deus quer. Então, posição não define visão. Amém? Eu quero ler agora o versículo 20, ainda no capítulo 13. As recomendações de Moisés para os espias ao irem ver a terra. Versículo 20 diz assim: também como é a terra, se fértil ou estéril. Vejam lá, tragam esse relatório dentro desses parâmetros: como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. Agora ele vai dizer uma coisa importante: esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Aí o que acontece? Vamos para o versículo 23, do capítulo 13. Depois, seguindo as determinações de Moisés, foram até o vale de Escol, e dali, na terra, cortaram um ramo de vide, de uva, com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens. Você já imaginou o tamanho do cacho de uva? 2 homens carregando um cacho de uva, sobre uma vara, de tão grande, de tão pesado. Esse é o fruto da terra que Deus prometeu. E a Bíblia diz que, como também das romãs e dos figos, eles trouxeram bons frutos da terra. Eles trouxeram grandes frutos da terra.
Porque Moisés disse: vocês vão lá, vocês vão observar se a terra é fértil, se ela é estéril, se há árvores, e vocês vão se esforçar para uma missão muito importante. Qual é a missão, Moisés? Vocês vão tomar um fruto da terra como representação. Vocês vão trazer fruto da terra. O que Deus está ensinando aqui? Vamos agora para o versículo 27 e 28, ainda do mesmo capítulo 13. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra, a que nos enviaste, verdadeiramente, mana, leite e mel. E este é o seu fruto apresentado, um cachão de uva. Puxa vida, que cacho de uva grande, rapaz. A terra, hein? Que terra é essa que produz um fruto tão... 2 homens para carregar. Eles apresentaram a Moisés o fruto da terra. Este é o fruto. Versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Já não estão mais preocupados com o fruto. O fruto não impactou esses espias. Eles estão focados nos problemas da terra. Eles trouxeram o fruto. E eles disseram: o fruto está aqui. Porém, tem um problema. O povo que habita nessa terra é poderoso. E as cidades fortificadas são muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enaque. Ó, tudo gigante. Você vai perceber que nos versículos seguintes, eles vão começar a infamar a terra, ou a difamar, que é a mesma coisa. Vão falar mal da terra, não estão. Nós estamos percebendo aqui, que há aqui mais uma implicação de uma visão ruim. Uma pessoa com uma visão ruim, ela negligencia o fruto como o respaldo da terra. Eu vou repetir para você entender. Uma pessoa com uma visão ruim negligencia o fruto como elemento de aprovação. Vamos lá para o Novo Testamento. Jesus ensinou: pelos frutos vos conhecereis. É pelos frutos que nós conhecemos a terra, se a terra é boa. Eles olharam o fruto, mas eles não se preocuparam com o fruto como esse elemento de aprovação. Poxa vida, gente, se essa terra tem um fruto desse, essa terra é boa, rapaz. Isso é um princípio bíblico, é um princípio espiritual. Que terra que é boa? Terra que dá fruto. Que árvore que é boa? Árvore que dá fruto. Que igreja que é boa? Igreja que frutifica. Como é que a gente sabe o que é bom, o que é ruim? Aquilo que dá fruto. Não adianta você ter argumento, não adianta você fazer um monte de coisa, não adianta, você tem que dar fruto. Você quer saber se o cara é crente realmente? É só ele dar fruto. Você quer saber se esse cara é espiritual, se essa mulher é espiritual? É só você ver os frutos. Então não dá para a gente ficar jogando pedra nas pessoas que têm frutos. Você quer saber se a pessoa é boa? Você quer saber se a pessoa realmente é espiritual? Você quer saber se a pessoa é de Deus? Você quer saber se a igreja é certa? Se ela der frutos. Se está minguando, não é espiritual. Se está tudo seco, não é espiritual. Quais são os seus frutos? Cadê a sua frutificação? O que mudou a partir do seu ministério? O que melhorou a partir da sua vida, do seu testemunho? Cadê os frutos? Eles trouxeram a maior prova de que essa terra era realmente abençoada. Mas o que eles estão fazendo? Estão negligenciando essa prova. Eles estão focados nos problemas. Uma pessoa que não tem uma visão certa espiritual, ela não identifica a qualidade da terra pelos frutos.
ela fica focada em outras coisas. Eles estão falando, mas tem gigantes, né? São tudo grandão, tem fortaleza. E a prova mais importante que essa terra era realmente boa, é que essa terra tinha fruto bom. Amém? E aí, a qualidade do fruto justifica os desafios, gente. Por que eu vou me preocupar se tem gigante? Por que eu vou me preocupar se tem inimigos lá? Por que eu vou me preocupar se as cidades são fortes, se existem fortalezas? O fruto justifica o desafio. O fruto justifica a luta. Deus está dizendo para eles, olhem para o fruto. E aí vocês vão vencer qualquer luta. Olhe, almeje o fruto. Não precisa se preocupar se tem gigante. Não precisa se preocupar se existe dificuldade, se existe desafio. O importante, se está dando fruto, vale qualquer desafio. Vale qualquer luta. Deus está testando eles aqui. Só que eles não estão olhando para o fruto. Eles estão olhando para as dificuldades da terra, porque a visão deles é ruim. Está tudo bem? Outro ponto importante, vamos para o versículo 31, ainda no capítulo 13. Porém os homens que com eles subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Gente que tem uma visão ruim, supervaloriza problemas. Os inimigos são problemas, sim. É um desafio, sim, mas está supervalorizando. Eles são mais fortes do que nós. Sabe? Nós estamos aumentando o desafio, nós estamos aumentando os problemas, nós estamos supervalorizando os problemas. Gente que tem visão ruim, é assim. Você tem problema, você não sabe o meu. Não, o meu é maior. Não, o meu é maior. Você não sabe. Eu tenho uma dor. Não, deixa eu mostrar a minha. Você não viu ainda? A minha, ó. A minha é desse tamanho. E a sua, como é que é? Ó, daquele tamanho. A minha. Deixa eu te contar as minhas crises. Supervalorizando o problema. Valoriza muito. Dá muita moral para o problema. Você tem que desmoralizar o problema. Davi desmoralizou o gigante. Davi disse, quem é esse incircunciso que ousa a desafiar o exército do Deus vivo? Quem é esse filho do diabo? Quem é esse? É o gigante. Enquanto o exército de Israel fugia do gigante, Davi desmoralizava o gigante. Você tem que desmoralizar as crises, desmoralizar os problemas, não ficar supervalorizando o problema. Ai, meu Deus, como que é difícil. Ai, minha vida. Ai, Jesus, como que é difícil. Ai, o meu é o pior que existe. Nunca existe no mundo, nunca vai existir uma pessoa que sofre como eu. Olha, parece que tudo veio para mim, parece que vai cair aqui alguma coisa na minha cabeça. Tanta luta, supervalorizando, gente de visão pequena. Esse é um problema sério na vida da gente. Vamos seguindo. Vamos agora para o versículo 33, ainda no mesmo capítulo. Eles disseram, também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos. Então já se enxergou assim? Algum dia você olhou no espelho e você falou assim, olha, o gafanhoto é grande. Então, você falou assim, eu sou uma pulga. Eu sou assim. Tem gente que é assim. Gente que tem uma visão ruim, é gente que tem um conceito negativo a respeito de si mesmo. Nós somos aos nossos olhos. Aos nossos olhos. Gente,
Eles estão dizendo que eles se enxergam como gafanhotos. Tem muita gente que se enxerga como algo pior do que um gafanhoto. A pior coisa que existe no mundo é aquilo que você se enxerga. Você fala assim, não, eu sou a pior coisa que tem, você não tem noção. Olha, eu sou pior do que isso aí ó, que está no chão. Sabe? Aquele produto do cavalo, eu sou assim, né? Tem gente que pensa assim. Não tem coisa pior do que uma pessoa que tem visão negativa a respeito de si mesmo. Se acha a pior pessoa, se acha o mais injustiçado, o mais triste, o mais feio. O que vai acontecer aqui? Olha o que vai acontecer quando nós temos uma visão negativa a respeito de nós mesmos. Eles disseram, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Isso determinou a visão dos outros. A visão que eles tinham deles mesmos, essa visão determinou aquilo que os outros estavam vendo. A maneira como você se enxerga determina a maneira como as pessoas vão enxergar você. Está no texto. Eles disseram, éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também, há um desdobramento aqui, éramos aos olhos deles. A gente se vê mal, todo mundo vai te ver mal. Se você se sentir a pior pessoa do mundo, todo mundo vai acreditar que você é a pior pessoa do mundo. Onde é que é construída a nossa credibilidade? Onde é que se constrói? Qual é a oficina que constrói a nossa moral? É dentro de nós. É dentro de nós. Se você se respeita, todo mundo vai te respeitar. Se você se ama, todo mundo vai te amar. Se você se honra, todo mundo vai te honrar. Se você gosta de você, não vai haver dificuldade para as pessoas gostarem de você. Quando você disser assim, ninguém gosta de mim, sabe por quê? Eles descobriram um parâmetro para fazer isso. Eles descobriram que você mesmo não gosta de você. Você não gosta de você. É por isso que ninguém gosta de você. É por isso que ninguém te respeita. É por isso que as pessoas te jogam para baixo. É por isso que as pessoas pisam em você, porque você se pisa. Você se rebaixa, você se desmoraliza, você se diminui. Você marcou um X na sua vida para as pessoas. Quando você não se respeita, quando você não se ama, as pessoas também não amam você. Resolvi seu problema agora? Você quer resolver seu problema? Começa a se amar, começa a se respeitar. Respeita o seu corpo, respeita a sua vida, respeita o teu ministério. Aí você vai encontrar respeito. Não fica reclamando não. É igual as coitadinhas, ninguém me ama, não consigo namorar. Lógico. Quem é que vai namorar com uma coitada igual você? Ninguém quer coitada. As pessoas buscam força, elas não buscam fraqueza. As pessoas buscam algo que vai somar na vida delas. Ninguém gosta de mim nessa igreja. Ninguém me convida para o churrasco. Se você se valorizasse um pouquinho mais, você ia ter um convite. Você fica se oferecendo. Isso é um problema. Homens e mulheres que não se valorizam. Homens e mulheres que não se respeitam. Meu sonho é casar, pastor. Passa a se respeitar. E deixa de ser uma prostituta. Que você vai encontrar um homem de verdade para a sua vida. Se respeita. Para de vender seu corpo. Para de ser fácil. Aí você vai encontrar um homem de verdade para a sua vida. O valor que você tem é você que atribui a você mesmo. Porque Deus já te ama. Deus já respeita e ama você, te honra. Falta o que agora na sua vida? Você se respeitar. Olha o texto.
Nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Os inimigos que estavam nessa cidade, nessa terra, olharam para eles: vocês são igual gafanhotos. Vocês são pequenos demais, né? Vocês são uma pulguinha. Vocês não são ninguém. Não é verdade? Tudo começa em nós. Tudo começa em nós. Como pessoas, como ministério. É o que eu sempre digo. As pessoas têm que respeitar a igreja. Tá certo? Os membros dessa igreja, as pessoas que visitam essa igreja aqui, têm que respeitar essa igreja. Sabe? É uma igreja construída com muita luta. É uma igreja que tem um sistema de valores, sistema sério de valor. Ok? Você tem que chegar e dizer assim: eu quero fazer parte desse povo. Eu quero cantar nesse ministério. Eu quero pregar nessa igreja. Você sabe por que você vai fazer isso? Porque essa igreja se valoriza. Essa igreja não fica pedindo esmola. Essa igreja não fica pedindo pelo amor de Deus para as pessoas estarem aqui. Não, você tem que, não larga a sua igreja. Vem para mim, eu vou te dar um cargo. Vem. Não tem. Estão fazendo contra a minha vontade. Alguns dizem assim para mim: ô pastor, fica tranquilo. Eu falei: irmão, estou tranquilo. Estou tranquilo, não estou. Um dia eu vou na sua igreja. Não, vai quando você quiser, tá? Fica tranquilinho, nós estamos muito bem. Tá certo? Nós estamos muito bem. Gente boa que não falta aqui dentro. Voluntários é o que não falta. Porque é uma igreja que se valoriza. Eu tenho tentado ensinar isso para os líderes aqui. Se valoriza o teu ministério, valoriza quem você é, valoriza o seu chamado, valoriza a sua unção, valoriza. Não sai distribuindo unção para todo lado, não. Valoriza a tua unção, valoriza, ok? Não fica pedindo esmola, não. Você tem um chamado, você é uma escolha de Deus. Tem uma história por trás do seu ministério. Existe uma unção que está sobre você. Começa a valorizar o seu chamado, a sua unção, o seu ministério. Você vai ver o que vai acontecer. Eu não estou dizendo para você ser egoísta, ser grosso. Estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que você precisa se amar um pouco mais. Você tem que se respeitar um pouco mais. E aí, a visão dos outros a seu respeito vai começar a mudar. Vai começar a mudar. Olha o exemplo de Davi, um menino pequenininho, jovem pastorzinho de ovelha, chega diante de um gigante. Eu vou mostrar para esse gigante que existe Deus em Israel. O rei Saul fala: veste a minha armadura. É uma armadura de rei. Davi coloca a armadura, pega o escudo do rei. Nada melhor do que lutar com uma armadura de rei. Davi começa a andar. Não me dou bem com esse negócio, não. Deixa eu ir do meu jeito. Deixa eu ir com o meu estilinguezinho aqui, que eu vou. Deixa comigo. E foi. O rei Saul disse assim para ele: olha, mas você é jovem, né? Você é novo. E o gigante é experiente na guerra. Ele disse: olha, rei, um tempo atrás, o Senhor livrou da boca de um urso, da boca de um leão, as minhas ovelhas. Quando o leão pegava a minha ovelha e corria, eu ia atrás do leão. Quando o urso pegava as minhas ovelhas e corria, eu corria atrás do urso. Sabe o que Deus fez comigo? Deus me ajudou a matar o urso e o leão. E o mesmo Deus que me ajudou a matar o urso e o leão, vai me ajudar a matar esse gigante. Está entendido? O cara sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é. Nós estamos falando aqui de uma visão certa para um destino extraordinário.
Nós estamos falando de uma visão correta para um futuro extraordinário. Eu estou falando de grandes coisas. Eu estou falando para um povo que quer crescer, um povo que quer realmente experimentar o mais alto nível da presença de Deus. Eu estou falando para esse povo. Não crentes que ficam arrastando aí corrente, chinelo pelo meio da rua, coitadinhos, às vezes piores do que os ímpios, não se dão respeito. Mas eu estou falando para cristãos que querem realmente experimentar o melhor de Deus. É isso que eu quero provocar em você. Eu quero provocar isso em você. Nós vamos entrar agora em 2021. Nós vamos entrar quebrando tudo, no bom sentido. Nós vamos entrar tomando de volta tudo que foi tirado. Nós vamos entrar conquistando todas as promessas de Deus. Se é meu, eu quero, dá para cá, eu quero, é meu, Jesus morreu na cruz por mim, se Deus me prometeu, eu quero tudo, quero todas as promessas de Deus, eu quero conquistar tudo que Deus separou para a minha vida. Eu preciso provocar isso em vocês. Vamos agora para o capítulo 14, ainda falando sobre pessoas que têm uma visão ruim. Capítulo 14, verso 1 e 2. Depois dessa decisão ruim, o texto do versículo 1 diz: então toda a congregação levantou a sua voz ao testemunho dos espias com a visão negativa. Depois do relatório dos espias, toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. A pior coisa que eles falaram foi isso. Depois de tudo que Deus tinha feito, 40 anos no deserto peregrinando, buscando uma promessa, eles vão dizer a coisa que Deus não quer ouvir. A gente deveria ter morrido lá no Egito. Imagina como é que está o coração de Deus aqui. Ou morrido nesse deserto. Por que essas pessoas estão murmurando? Por que essas pessoas estão chorando e murmurando? Por causa do relatório dos espias. Os espias não têm uma visão positiva das coisas, não têm uma boa visão, visão errada. Eles estão provocando a mesma coisa nas pessoas que estão ao redor. Uma pessoa que tem uma visão ruim, ela vai provocar a mesma coisa nas pessoas que estão ao redor. Pode ter certeza, vai afetar negativamente as pessoas que estão ao redor. Afeta a família. Sim. Tem gente que está louco para crescer, mas aí você tem aquele que está do seu lado com uma visão horrível da vida, de tudo, aí você vai ficar desmotivado por causa da visão daquele que está do seu lado. Contamina a família, contamina os filhos, contamina os amigos, contamina os colegas de trabalho, contamina a igreja. Isso. Esse negócio pega. Está pegando ou não está aqui? O povo está murmurando por quê? Daqui a pouco, você tem seu filho sem fé, igual a você. Você tem a sua esposa desanimada e murmurando igual a você. Você tem os seus parentes desistindo igual a você. Não querem mais sonhar. Seus colegas de trabalho estão do mesmo jeito. Todo mundo que faz parte do seu ciclo de amizade estão sentindo as mesmas coisas que você, porque isso pega. Gente com visão ruim e negativa contamina todo mundo. Todo mundo começou a pecar contra Deus, por causa daquilo que eles provocaram. Quando a pessoa é ruim mesmo, esse ruim pega na gente, sabe? Tem gente que tem pouca fé, é bom você nem ficar perto. Tem gente que é tão desanimado para a vida, tem gente que é tão preguiçoso espiritualmente, tem gente que é tão pessimista e desistente, que não é bom ficar perto. Isso pega. Pega, gente.
Você não para de acreditar nas promessas de Deus. Você vai fazer coisas que você nunca fez. Você vai começar a desanimar. Você vai começar a murmurar e vai desistir de tudo por causa da influência negativa. Isso é uma visão ruim. Capítulo 14, versículo 22 e 23. Ainda falando de pessoas que possuem uma visão ruim. Versículo 22. E que todos os homens que viram a minha glória, agora vem a sentença de Deus, por causa da visão ruim, provocaram a ira de Deus. Eles trouxeram um relatório negativo da terra, e inflamou todo mundo nessa negatividade também. Eles pecaram contra Deus, começaram a falar o que não deviam falar, e aí Deus vai falar. Deus vai usar Moisés aqui para falar. E que todos os homens que viram a minha glória, e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Perceberam? O que uma visão negativa, o que uma visão ruim provoca? Nos leva a pecar contra Deus. E aqui Deus está cancelando a promessa. Vocês não vão entrar lá. Vocês alimentaram a visão. Vocês disseminaram a visão. E agora ninguém entra na terra prometida. Já pensaram? Depois de 40 anos peregrinando no deserto, saíram do Egito, para Deus dizer isso? Vocês não vão entrar. Isso significa que uma pessoa que tem uma visão negativa e ruim, ela tem o seu futuro comprometido. Continua com a sua visão, você vai saber onde é que você vai parar. Continua. Continua com a visão ruim, negativa, contrária, você vai saber para onde vai o seu destino. Está claro aqui? Agora eu vou para a segunda sessão. Como você pode estabelecer uma visão certa para um destino extraordinário? Como você pode estabelecer na sua vida uma visão correta para que você possa ter um destino extraordinário, um futuro extraordinário, à luz da Bíblia, sem forçar texto? Amém? Números 14, verso 24. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, presta atenção que espírito está minúsculo. Deus disse: porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Espírito aqui, no original, tem um sentido um pouco diferente do que as pessoas pensam. Porque algumas pessoas olham para aquilo que está escrito e vão dizer: ele tinha o Espírito Santo. Não é do Espírito Santo que está falando. A palavra Espírito aí no original não está falando do Espírito Santo. O significado dessa palavra no original é coração, mente e consciência. Então vamos traduzir o versículo. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve um coração diferente, ou ele tinha uma mente diferente, ou uma consciência diferente, ele vai entrar na terra. O que Deus está falando para a gente? Nós precisamos mudar a nossa mente. Primeiro passo. Mas não é fácil, não. Mentalidades. Eu repito, a sua vida vai para onde a sua mente está indo.
Sempre vai. Os seus negócios vão para lá. O seu ministério vai para lá. Onde é que a sua mente está? Como é que é a sua mente? Qual é o sistema de valor que forma a sua condição mental? Dor, sofrimento, decepção, luta. Qual é a sua condição mental hoje? Você vai dizer assim, pastor, talvez você vai dizer isso, eu sou uma pessoa depressiva. Você sabe para onde vai a vida de uma pessoa que tem depressão, que não foi tratada, que não buscou ajuda? Para onde vai? Para onde vai as finanças dessa pessoa? Para o buraco, para a zona de depressão. A família, casamento, ministério, tudo vai para lá. A vida vai para onde a mente está. Se a sua mente está numa posição boa, sua vida toda vai para lá. Se a sua mente está numa posição ruim, sua vida toda vai para lá. Como é que eu dirijo a minha vida? Através do meu estado mental. Mente sã. Paulo ensinou isso. Romanos 12. Renovação da mente. Renovação da mente. Precisamos renovar a nossa mente. Agora o texto vai dar uma dica muito importante aqui, que comprova que a nossa mente está sendo mudada, que a gente tem uma intenção realmente de transicionar a nossa mente. Eu vou repetir o versículo. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me. Qual é a condição que ele determinou para a vida dele? Ele perseverou em seguir a Deus. Por que perseverar? Porque existem várias resistências. Existem vários impedimentos para uma pessoa seguir a Deus. Você tem que lutar muito para você seguir a Deus. Você tem que renunciar muito para você seguir a Deus. Ele perseverou em seguir a Deus. Esse cara está ou não está lutando para mudar o estado mental dele? É alguém que está levando a sua mente para um território saudável. Deus disse: eu porei o meu servo Calebe, ele vai entrar na terra. Por quê? Porque nele houve outro espírito. Ele é diferente. Ele tem um coração diferente. Ele tem uma mente diferente, ele tem uma consciência diferente. E como é que ele prova isso? Ele perseverou em me seguir. Gente que persevera em seguir a Deus é gente que já determinou o seu estado mental. O que você está fazendo? Você está lutando? Não estou conseguindo. É? Está afrouxando? Está com preguicinha? Está desanimado porque ameaçou chover? Está com medo do coronavírus? Qual é a desculpa que você vai inventar agora para você não seguir a Deus? Trocou de namorado? Você ficou mais rico, né? Está poderoso. Para que seguir a Deus, né? Seguir a Deus é coisa de gente pobre, né? Você ficou rico, você ficou poderoso, você é sabidão, hein? Está crescendo na vida. Qual é a desculpa que você tem para justificar que você não segue mais a Deus? Visão. Você precisa mudar a sua mentalidade. Deus diz: ele perseverou em seguir-me, e eu o levarei à terra. Deus disse: eu o levarei à terra. Aquilo que você decide pensar, a maneira como você decide pensar, determina para onde Deus te leva. É simples isso. E mais, ele disse: a sua descendência possuirá em herança. Todos que nascerem dele vão ser prósperos. Amém? Segundo, eu quero ler
Ainda Números 14, verso 4 a 6. Escuta que a gente está quase no final. E diziam uns aos outros: constituamos um líder. Olha o que o povo vai dizer agora. Continuam a pecar. Constituamos um líder e voltemos ao Egito. Estão decididos a voltar para o Egito. O povo que tem uma visão negativa e contrária. Que isso? Esse negócio já vai virar prática. Não é só um pensamento. Eles estão decididos a voltar para o Egito mesmo. E a gente vai constituir um líder para a gente voltar para o Egito. Aí Deus olhou. Moisés e Arão, que são os líderes, olharam, espantados. Versículo 5. O que esses caras provocaram aqui? Esses caras mexeram com coisa séria. Agora não é só conversa, agora já estão programando voltar para o Egito. Como Deus ficou? E como ficam as pessoas que estão ligadas em Deus? Como ficam as pessoas que carregam o coração de Deus? Porque tem gente aqui na terra que carrega o coração de Deus. Sabia? E sentem as dores de Deus. Sabe o que aconteceu com Moisés e Arão? Caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. Foi tanta abominação a decisão deles, que eles caíram de joelho, de cara no chão, espantados. O que esse povo está arrumando? Temor diante de Deus. Espantados diante dessa decisão esquisita e maluca do povo de Israel. Moisés e Arão, líderes espirituais, conectados em Deus, homens de Deus, carregando o coração de Deus, tiveram um sentimento igual Deus teve. Colocaram a cara no chão. Espantados. Temerosos da reação de Deus. Temor! E o que acontece? Versículo 6. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Presta atenção. O que esse povo fez, provocando o coração de Deus? Ao mesmo tempo, provocaram o coração de Arão e de Moisés. E ao mesmo tempo, Josué e Calebe sentiram a mesma coisa. Rasgaram as suas vestes, num sinal de estar contestados diante daquela atitude deles. Aí a gente vai aprender uma outra lição aqui, para estabelecer uma visão certa, para ter um destino extraordinário. Você precisa andar no mesmo espírito, no mesmo temor da sua liderança. Foi isso que Josué e Calebe fizeram. Eles fizeram a mesma coisa, agiram no mesmo espírito que Moisés e Arão agiram. O restante ninguém temeu, todo mundo ficou de pé. Mas Josué e Calebe, os caras tinham uma visão de Deus. Eles sentiram a mesma coisa, rasgaram as vestes. O mesmo sentimento que Moisés e Arão como líderes tiveram, Josué e Calebe, que estavam abaixo, sentiram a mesma coisa, porque estavam no mesmo espírito. Se você realmente quer estabelecer uma visão para um destino extraordinário, você precisa andar no mesmo espírito da sua liderança. Escuta o que eu estou falando, hein? Eu não estou defendendo meu peixe aqui não, hein? Porque eu estou debaixo de liderança também. Eu estou debaixo de liderança. Anda no mesmo espírito da sua liderança, senão você não vai chegar a lugar nenhum. Tá certo? Se você estiver no mesmo espírito do seu líder, você vai chegar. Não arranje espírito contrário não, tá? Não arranje espírito contrário não, porque senão a terra prometida não vira uma realidade. Ela deixa de ser uma realidade na vida de muita gente. Por que eles rasgaram as vestes?
Porque eles estavam no mesmo espírito de Moisés e Arão. Por que Moisés e Arão se lançaram com a cara no chão? Porque eles estavam no mesmo espírito de Deus. Deu para entender? E o resto? E o resto? Não, vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para o Egito. Cadê? Vamos juntar os negócios. Vamos voltar. Que espírito é esse? Aí Deus disse: vocês não vão entrar na terra por causa disso. Está tudo bem aí? Eu quero voltar em Números 13, verso 30. Então Caleb, depois que o povo começou a murmurar, Caleb se levanta e fez calar o povo perante Moisés. O povo estava murmurando, reclamando. Caleb fez calar. Como que um homem só faz o povo todo se calar? Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos a terra em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. A gente não vai perder essa batalha. Tem inimigos lá dentro, mas nós vamos conquistar. Nós vamos subir, nós vamos possuir e nós vamos prevalecer nessa terra. O cara está falando que a Bíblia diz que ele fez calar o povo, ele levantou a sua própria voz. É uma lição para a gente. Você precisa verbalizar o futuro que você quer. Você tem que verbalizar o futuro que você quer. Porque se você começar a verbalizar o futuro que você não quer, ele vai acontecer. Não vai dar certo, não vou conseguir não, isso é muito difícil. Vai ser difícil mesmo, vai ser difícil, as portas vão fechar, você não vai conseguir nada, você não vai chegar em lugar nenhum. Verbaliza o futuro que você quer. Estou falando sobre visão, estou falando sobre visão certa para um destino extraordinário. Verbaliza o que você quer, aonde você quer chegar, o que você quer fazer. Você vai conquistar. Diga isso. Você vai vencer. Você vai ser curado. Você vai chegar lá. Você vai prosperar. Você vai entrar na terra. Você vai tomar posse das coisas. Você tem que abrir a boca para falar. Agora, se você começar a murmurar e falar que não vai funcionar, reclamar, xingar dentro de casa, no trabalho, essa empresa vai acabar quebrando de novo. Vai acontecer. O que você verbaliza, acontece. Continua falando que a sua empresa é o inferno. Continua falando que o seu casamento já acabou. Continua falando que a sua vida não serve para nada. Continua falando. Você está construindo o futuro que você não quer, através das suas palavras. Eu te aconselho a construir o futuro que você quer, através da sua boca. A palavra tem poder. A palavra tem poder. E eu vou terminar isso. Depois disso, passaram-se 45 anos. É muito tempo. Quero ler Josué, capítulo 14, versículo 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, depois de 45 anos, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, falou para Josué, Caleb, o homem da visão positiva, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e ti, a respeito da minha vida e da sua vida. Ele falou, depois de 45 anos, Caleb chama Josué e fala, você sabe muito bem, o que Deus falou a respeito da gente. Como assim? Depois de 45 anos, Deus tinha feito uma promessa para os dois, porque eles espiaram a terra, eles viram que a terra era boa. O que aconteceu com esses homens? Eles guardaram no coração a promessa de Deus. E aí vem a última lição. Você não pode deixar a promessa de Deus cair ou sair do seu coração. Você não pode. Porque eles estão dizendo,
Você sabe. E eu sei. E nós sabemos aquilo que Deus prometeu para a gente. Esperaram durante 45 anos. E finalmente, a gente percebe que aquilo que Deus disse não caiu por terra. Muitos de vocês que estão aqui, vocês receberam promessas de Deus no passado. Tenho certeza. Tem gente que recebeu promessa 15 anos atrás. Um dia, Deus levantou alguém para falar com vocês. Tenho certeza. Deus disse para você, vai dar certo, eu tenho um futuro para você. O que aconteceu com a sua vida? Onde é que você está hoje? O que aconteceu com você? A promessa que Deus colocou em você, você deixou cair. Por isso que muitas pessoas estão em condições terríveis hoje. Perderam a promessa. Perderam a promessa. Perderam os sonhos. Perderam os objetivos. Desistiram de ser feliz. Desistiram de prosperar. Tem muita gente que está no fundo do poço. Conheço muita gente que tem chamado, mas que nunca exerceu o chamado. Eu conheço muita gente que tem tanto potencial, mas só dá trabalho. Eu conheço gente que tem chamado de Deus para mudar a vida das pessoas, mas destrói a vida das pessoas. Eu conheço gente que tem tanta inteligência, mas não usa isso para nada. O que está acontecendo? As promessas que Deus colocou na sua vida, você deixou cair no chão. Eles disseram, a gente não esquece o que Deus falou. Deus falou lá atrás, a gente carregou até hoje. Josué e Caleb mantiveram as promessas de Deus. Mantiveram as promessas de Deus. Eu estava pensando hoje, Deus gastou aproximadamente 28 anos para me pescar. Mais ou menos com 28 anos eu me converti. Antigamente eu só enganava, ia nas igrejas assim, com 28 anos eu tive uma experiência e me converti. Depois Deus gastou 20 anos para me tirar do meu emprego. Nossa, tempo, né? Para mostrar para mim que eu precisava deixar meu trabalho para assumir a igreja. 20 anos, muito tempo, né? Mas sim, lá atrás, Deus tinha me falado uma coisa. Ele me falou uma coisa. Eu lembro, Deus levantou pessoas para falar comigo. Vai ser assim, assim. Eu não era pastor, nem pensava em pregar na minha vida, Deus me livre, era assim. Tinha uma dificuldade de relacionamento muito grande, mas Deus usou uma pessoa para falar comigo, de verdade, uma pessoa séria. Usou 3 profetas para falar comigo, diferentes e em lugares diferentes. Aí eu falei, vou esperar. Então hoje que está se cumprindo isso. Eu tinha 27, 28 anos. Hoje eu estou com 51 anos. E agora que eu comecei a experimentar as coisas boas do Evangelho, porque eu passei muita luta atrás, muita luta. Eu já enfrentei tanta coisa que era para mim ter desistido. Teve pastor que falou, rapaz, você tem que fechar essa igreja. Teve um monte de pastor que disse, você tem que fechar a igreja, é muita luta. Já tive pressão de todos os lados. Eu dizia assim, mas eu não ouvi Deus falar isso. Eu só guardava a voz que Deus tinha me falado lá atrás. E eu tenho certeza, se eu continuar guardando, resistindo às pressões da vida e das pessoas, eu vou chegar lá. Eu estou caminhando, eu vou chegar no lugar que Deus me prometeu. Mas eu não vou negociar. Só existe uma voz que eu preciso ouvir, que eu preciso guardar a voz de Deus. É isso que você tem que fazer. Vai ter voz de dor, circunstâncias difíceis, luta, você vai ter voz de todo tipo. Gente próxima de você vai dizer para você, não, você tem que largar esse negócio, você não vai conseguir nunca. Você vai ouvir um monte de voz, de gente coladinha em você. Mas a única voz que você tem que guardar dentro de você é a voz de Deus, porque aquilo que Deus disse, que importa. Se você estiver disposto a realmente alcançar alguma coisa, você vai ter que ser capaz de ser como Caleb e Josué. Eles disseram, tu sabes
o que o Senhor falou a Moisés a respeito de nós. Agora observa o efeito de uma promessa guardada no coração pela fé. Observa o que acontece aqui. Josué 14, versos 10 a 13. O que acontece quando uma pessoa decide guardar a promessa de Deus? E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Isso é importante. Você sabia que quando você tem uma promessa de Deus e você guarda a promessa, Deus protege a sua vida? Sabia que Deus vai te dar saúde, Deus vai te livrar do mal, simplesmente porque Ele te prometeu, você confiou e guardou. Enquanto você guardar a promessa de Deus, já ouviu aquela canção que diz: não morrerei enquanto as promessas não se cumprem? É verdade. Carregar a promessa de Deus no coração nos dá saúde e vida. Por isso que você vai ouvir isso aqui. Versículo 10: e agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair, como para entrar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Está tomando posse. Pois naquele dia tu ouvistes que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura, o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Versículo 13. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. O cara entrou dentro da terra da promessa. 85 anos de idade, guardando as promessas de Deus, e Deus manteve ele vivo, porque ele acreditava na promessa de Deus. A melhor forma de você ter saúde e vida é você confiar naquilo que Deus disse. Eu quero que você fique de pé, que a gente precisa orar. Feche seus olhos, curva a tua cabeça. Se sentir desejo no coração, venha para o altar para receber a oração. Se sentir o desejo no coração, sai do seu lugar, venha até o altar. Eu quero orar por você. Enquanto nós adoramos a Deus, você tem a liberdade de sair do seu lugar e chegar até aqui.